Brando, meu muito boa noite a você, família. Muito obrigado por estar conosco nesse dia que de novo é especial para nós brasileiros. Poucas horas atrás, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida, Brando, foi tomada diante do descumprimento de medidas cautelares que já tinham sido impostas pela corte a ele, Conforme o ministro Alexandre se apresentou, houve uma publicação nas redes sociais de falas feitas por Bolsonaro pelo telefone, se eu não estou enganado, proveniente do telefone do Flávio Bolsonaro durante as manifestações do domingo agora. O conteúdo acabou sendo postado por apoiadores, inclusive o Nicolas, Eu acredito que o Nicolas contribuiu para que isso acontecesse, E essa decisão do ministro, Brando, ela ressaltou que houve a continuidade, acredito eu, na tentativa de coagir o STF e obstruir a justiça. Correto? Professor Fulvio, boa noite. Sempre um prazer estar aqui contigo, os nossos colegas da Educa Web Radio, do canal da Educa, Bom, é o que você falou de fato, O ex-presidente, ele está ainda, mas usando a tornozeleira eletrônica e tinha algumas medidas cautelares. Os advogados, Fulvio, você sabe que eu não sou advogado, mas os advogados sempre dizem que a prisão, ela é gravosa, É uma decisão bem mais grave, aquela que de fato cerceia a liberdade do indivíduo. E o ex-presidente, no uso da tornozeleira, acabou fazendo uma participação, tirou foto, mostrou a tornozeleira, e aí o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, não pode, você não deve fazer isso, você não está impedido de dar entrevistas, mas a utilização das redes sociais suas ou de terceiros, porque a gente sabe, que uma parcela não pequena da extrema-direita sabe manejar muito bem as redes sociais e conhece o fundamento do algoritmo, a lógica do algoritmo, que é aquela que capta os sentimentos, Então, numa sociedade, uma política polarizada, as redes sociais ganham essa dimensão muito forte. Eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu recebi há pouco, Fulvio, eu tinha duas entrevistas agora à noite, uma que eu encerrei há pouco, e a outra das 10 horas da noite, na Band News, e a pauta era para falar do retorno do Congresso, da agenda, governo, oposição, e o que o Congresso já mudou tudo. Já mudou, Já mudou tudo, Fulvio. Então, você tem toda a razão, o descumprimento de uma medida cautelar levou, então, a que o ex-presidente tenha sido preso domiciliarmente. Então, assim, ele está preso domiciliarmente. E aí, Fulvio, a grande questão, talvez você até pergunte isso, é o impacto desta prisão nos atores políticos, em dois principais blocos, O bloco da direita, da extrema-direita, e eu separo sempre direita de extrema-direita, e o bloco do governo / progressistas. Então, eu acho que aí a gente pode fazer uma discussão, uma leitura de cenários possíveis a partir disso. Você sabe, Fulvio, e a gente não está aqui hoje com o nosso amigo Josilmar, que é economista, mas os economistas costumam usar um termo, precificação, Olha, o mercado já precificou que vai aumentar a gasolina, o mercado já precificou que a soja por conta... Ou seja, o mercado precifica, ele olha o que está acontecendo agora e aí ele precifica provavelmente... Faz uma projeção, Brando? Isso. E apresenta um cenário futuro bem real. Isso aí. Então, Fulvio, eu acredito que uma maioria de pessoas próximas ao Bolsonaro, pessoas muito próximas ao Bolsonaro, os seus advogados e uma parcela substantiva da sociedade brasileira acreditavam que essa prisão aconteceria em algum momento. Por conta do comportamento dele, não deve ser fácil
por exemplo, ser advogado de Bolsonaro. Os advogados devem ter instruído uma coisa e ele deve ter feito o contrário do que foi instruído. Como agora, nós já me perdoa te interromper, por favor. Estava eu pensando comigo se isso não é uma estratégia do Bolsonaro de provocar uma situação dessa para criar uma comoção nacional ou até mesmo uma comoção internacional. Então, eu até ia entrar nisso agora, porque nós conversamos isso via WhatsApp. Uhum. Pode ser, Fúvio, pode ser sem dúvida que seja algo planejado. A grande questão, Fúvio, é que a política, como nós a conhecemos, né, ela gira em torno do poder. O que significa isso? Significa, Fúvio, que o vereador do menor município brasileiro até o presidente da República tem em mente 3 principais elementos que devem ser conjugados. E eu te digo, com base em Maquiavel, que escreveu O Príncipe em 1513. Você deve conquistar o poder, você deve manter o poder, e sempre que possível você aumenta e nunca perde o poder aqui. Então você tem 3 elementos. Vamos analisar o Bolsonaro na perspectiva disso que eu estou falando? Bolsonaro perdeu o poder. Ele foi derrotado pelo Lula. Bolsonaro tornou-se inelegível. Por quê? Porque ele fez uma reunião nas dependências estatais do Estado com representações embaixadores, colocando em dúvida as urnas eletrônicas e o não reconhecimento do resultado eleitoral. Tornou-se inelegível. Bolsonaro hoje é réu e a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação para mais de 40 anos de prisão por 5 crimes que lhe são imputados neste julgamento em curso. Isso significa, Fúvio, que se Bolsonaro, na condição de presidente da República, portanto, tendo poder, comandante em chefe das Forças Armadas, não teve a força necessária para um golpe, o que lhe faz acreditar, o que faria que a gente acreditasse, quem aqui nos acompanha, que ele terá força suficientemente agora para, além da comoção que ele vai causar, porque ele é um líder de um espectro político importante no Brasil, mas para além dessa liderança que ele exerce, ele não tem o poder hoje. Ele tem o poder de fato como um líder, mas ele não tem o poder de direito, porque ele não é o presidente em exercício. Quando ele esteve na Avenida Paulista e ele gritou dizendo que Alexandre de Moraes era um canalha e que ele não mais cumpriria a decisão daquela corte, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, ele era o presidente da República. Quando ele fazia motociatas com milhares de pessoas, com apoio das Forças Armadas, com batedores, com polícias militares estaduais, com um cartão corporativo, ele era o presidente da República. Tinha caneta, tinha recursos e tinha um poder de atração. Agora você me diz, hoje ele tem tudo isso? Não mais. Ah, mas então ele é carta fora do baralho? Não, de forma alguma. Ele tem o carisma e a liderança como o Lula teve, mesmo estando preso. O Lula ficou o quê? 500 e tantos dias preso. Isso. Na carceragem da Polícia Federal, e as pessoas acamparam ali no entorno e gritavam todos os dias, bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula. Então os líderes que têm carisma têm esta capacidade, só que ao Bolsonaro hoje falta o dado primordial, que é o poder de direito, e não apenas um poder de fato e de influenciar. E aí você me diz, mas e no plano internacional? Você acredita que a Suprema Corte brasileira se deixará vergar pela interferência de Donald Trump? De forma alguma, mas isso de alguma forma causa impactos, né, Brandô? Principalmente para nós, população brasileira, né? Que acaba... isso tudo se reflete a nós, de algum motivo. O tarifaço de 50%, quem vai pagar a conta? No final das contas, somos nós. E isso, justamente, somos todos nós brasileiros e não a família Bolsonaro, que é um ex-presidente que recebe apoio do PL,
o filho que é deputado, 2 filhos que são vereadores. O tarifaço não vai atingir a família Bolsonaro porque eles nunca produziram nada. Eles vivem às custas do Estado desde a condição de militar para depois vereador e todos, inclusive, legitimamente eleito. Agora, na construção de cenários, vamos pensar o seguinte: Bolsonaro foi derrotado, ele se apresenta à nação, reconhece a derrota e diz assim: o governo Lula enfrentará de minha pessoa e do meu partido a maior oposição já vista nesse país. Reconheço o resultado, não vou passar a faixa porque não sou obrigado. Agora vocês se retirem e vão para casa porque nós faremos o nosso papel de oposição democraticamente. Era só deixar isso acontecer que o governo Lula, Fúvio, está entrando no seu segundo semestre de seu 3º ano, como nós já conversamos aqui, sem uma marca forte para chamar de sua. E provavelmente por conta de um elemento basilar, fundamental da democracia, que é a rotatividade de poder, a direita poderia voltar com força ao poder. Agora não, Fúvio. O ex-presidente, com o núcleo duro do bolsonarismo, um núcleo radical de extrema-direita, planejou o golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, assassinato do Lula, do Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Veja a gravidade disso, porque olha só, você já imaginou se cada vez que neste país os derrotados não quiserem entregar o poder, planejar golpe de Estado e pensar em assassinar os eleitos e membros da Suprema Corte, o que acontece com o país? Então, a gente vive de construção de cenários. Hoje, o cenário interno é amplamente desfavorável a Bolsonaro e a este bolsonarismo radical. Quer que eu te dê um dado empírico, concreto? Por favor. Ontem, e depois, só para complementar o teu comentário, e essa situação agora do Bolsonaro, querendo ou não, ela abre um caminho para outros possíveis candidatos da direita, porque agora, efetivamente, né, ele já não ia concorrer em 2026, mas se vendia a história, né, Prandô, de que ele poderia concorrer a 2000. Cara, esquece, ele não vai concorrer. E isso abre frentes para os demais. É um aspecto que eu também trabalho nas primeiras aulas de política para garotada no Mackenzie, dizendo o seguinte: o poder não fica órfão. Não existe vácuo no poder. Quer que eu te dê um exemplo? Por favor. Numa comunidade na qual o Estado não está presente, com quadra de futebol, com escola, com posto de saúde, com um centro cultural, quem que se apodera do poder na comunidade, Fúvio? A criminalidade. Pois é. Ou os milicianos, como no caso do Rio de Janeiro. O que mostra que o poder não fica órfão. Sem dúvida. A grande questão, e que eu ia te falar empiricamente, é que muitos governadores ontem já não se expuseram nos atos em apoio ao Bolsonaro. Porque tem uma coisa muito interessante. Cada um desses governadores, Tarcísio de São Paulo, Caiado em Goiás, Ratinho Júnior no Paraná, Romeu Zema nas Minas Gerais, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, querem, sem dúvida nenhuma, uma parcela substancial dos votos bolsonaristas. Sim, como sempre. Agora, né? Sim, uma coisa é interessante. Os votos dados ao Bolsonaro têm um percentual desta extrema-direita, mas dentro deste núcleo de votos que o Bolsonaro recebe, tem direita, tem conservadores, tem liberais, tem monarquistas e tem muito de antipetismo. Então, qualquer um quer se credenciar. Só que aí, entre se credenciar para receber os votos de Jair Bolsonaro e se queimar com as instituições e com o Supremo Tribunal Federal, tem um caminho, tem um hiato, tem uma distância. Então, o que eu diria para você é o seguinte:
o Bolsonaro, neste momento, tornou-se radioativo. E por quê? Porque o Xandão quis? Não. Porque o STF... Não, ele decidiu ir por este caminho. Quando ele disse que deu 2 milhões de reais daquele Pix feito pelos seus apoiadores, que lhe entregou 17 milhões, ele, Bolsonaro, afirmou que deixou 2 milhões para o filho que está nos Estados Unidos atuar para que o empresário brasileiro, o agronegócio e o trabalhador, como você bem lembrou há pouco, sofram as consequências do tarifaço. E aí o que acontece? As pessoas entenderam que uma coisa é gostar do Bolsonaro, outra coisa é defender o Bolsonaro, outra bem diferente é ser cegamente seguidor do Bolsonaro, e outra é entender os impactos das decisões da família Bolsonaro em relação ao tarifaço e o impacto disso no Brasil. Então, somente o governador do Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo, esteve presente. Você não viu o Tarcísio, que por acaso teve uma procedimento cirurgia médico, né? Então perceba, Fúvio, que a pergunta que fica é, porque você tem razão, Bolsonaro não estaria nas urnas o ano que vem. Todo mundo sabia que o Lula também não estaria, e o PT e o Lula levaram até o último momento. E aí o Lula preso conseguiu colocar o PT, conseguiu colocar o Haddad no segundo turno. A ideia do Bolsonaro era essa, só que agora a coisa acelerou. O tempo histórico do Bolsonaro é bem menor do que de outros. Então a situação dele, ela é simbolicamente mais difícil e deteriorada do que antes. E por quê? Porque justamente agora, concretamente, fica muito claro que uma prisão domiciliar é o degrau anterior a uma prisão em regime fechado. E que vai acontecer, né, Prandô? Eu acho que talvez por um curto período e depois ele seja colocado, dada a sua condição de saúde, depois da facada, como Collor. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, quando concedeu a prisão domiciliar ao Collor, que alegou mal de Parkinson, apneia do sono e uma outra, bipolaridade, três problemas de saúde, foi concedido pela idade ao Collor a prisão domiciliar. Eu estava agora ao vivo no Povo News e estava mostrando o tamanho da casa que o Bolsonaro está agora em prisão domiciliar. Você viu aquilo? Você viu aquilo? Pois é. É impressionante. Imagine que ele está num lugar em que, se ele tiver condições de ler, praticar, já que ele tem um histórico de atleta, né? Ele pode certamente nadar, andar, caminhar. Eu acho que dá para correr, dá para jogar bola, dá para fazer tudo aquilo que milhares de brasileiros fizeram durante a pandemia, né? Ficar em suas casas para evitar a contaminação. Então, Fúvio, a situação do ex-presidente é uma situação que, em larga medida, foi cotidianamente construída por ele. Então, óbvio que tem repercussões internas. Mas e se o Trump dobrar a aposta e colocar 100% no Brasil? Aí o empresário brasileiro vai ter que arrumar um substituto para comprar o produto. Aí o café, o suco de laranja e produtos que o Brasil exporta ficarão mais caros. O Trump tirou quase 700 produtos da lista do tarifaço, não porque ele é benevolente, porque ele sabe que dentro dos Estados Unidos já está tendo inflação e resultado negativo. As decisões do Trump, Fúvio, quase todos os especialistas que analisam o cenário geopolítico, o cenário do comércio internacional, mostram que as decisões do Trump são um retrocesso em relação a uma globalização de troca entre os países. E é uma coisa interessante, Fúvio, que eu não sei se você se deu conta, talvez tenha se dado, porque você lê, acompanha e é inteligente. O Donald Trump manda uma carta para o Brasil
desaforada. E essa carta desaforada dizendo que ou o Brasil para imediatamente a caça às bruxas, como ele atribui o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou serão tarifados. Mas ele parte, como há muito tempo ele faz na sua vida política, de uma fake news. Você sabe que eu escrevi um livro sobre fake news na política, e o Trump é um dos casos emblemáticos de fake news na política. O caso da eleição do Trump em 2016, e salvo o melhor juízo, se eu não estou equivocado na data, o Brexit, a saída do Reino Unido, em 2018. O Trump diz na carta que taxaria o Brasil porque o Brasil leva vantagem em relação ao comércio com os Estados Unidos, que é uma mentira. Não procede. Pois é, mas não procede, Fulvio. Então, como você me explica, se isso não procede, que a gente tenha milhões de brasileiros em São Paulo, na minha cidade lá em São Carlos, com faixas dizendo fora Lula, até aí ok, mas buzine para Trump. Como que um brasileiro hoje pode valorizar e defender um governo como o de Trump, que é na base de uma mentira, quer interferir na nossa soberania? Se você me permitir, Prandô, provavelmente o que está acontecendo com essas pessoas é o que se chama de efeito manada. São pessoas que efetivamente não buscam a informação correta, eles recebem determinadas mensagens, quer seja via rede social ou WhatsApp, pegam aquilo como absoluta verdade e repassam, sem ter o mínimo cuidado de verificar se aquela informação efetivamente é correta, né, Prandô? Eu acho que esse é um dos grandes problemas do que as redes sociais promovem hoje em dia, né? Que você pode postar o que você quiser, e a grande maioria das pessoas acabam não investigando se aquela informação é verídica ou não. É esse o problema. Perfeito. Numa das nossas conversas, que saiu uma entrevista bem longa, aí no estúdio da Educa, onde o senhor está neste momento, eu trouxe à tona 3 fenômenos: as bolhas, o viés de confirmação e a geração de dissonância cognitiva. Isso. Um brasileiro que, depois de todos os dados empíricos, os fatos que são claros e límpidos, continua apoiando a família Bolsonaro, o faz por uma extrema convicção de que ele, Bolsonaro, é um herói, é um mito que sempre está certo, e o mundo que é contrário a ele é inimigo e está errado. Qualquer esforço efetivo de tentar demover essa pessoa das suas crenças é um esforço em vão. É aquilo que o Weber chama, lá no final do XIX, começo do século XX, de ética da convicção. Quem está convicto de que está certo, sempre certo, qualquer coisa diferente daquilo, ele acredita que os homens, o mundo são idiotas e ele está sempre no caminho certo e virtuoso. Verdade. O interessante é que o discurso populista, seja de esquerda ou de direita, elege o povo como virtuoso e todas as elites como corruptas e degeneradas. Então o povo é sempre alguém virtuoso e o seu líder, representante dessa virtude, e aí os intelectuais, os acadêmicos, os cientistas, a mídia. A mídia é sempre a globolixo, a mídia golpista, tudo mais, porque toda a mídia, todo jornal, toda lista, é óbvio que tem sua visão de mundo. O que vai diferenciar um ideólogo de um jornalista ou de um cientista são algumas ferramentas. O ideólogo sempre vai colocar uma vertente e não vai ouvir nenhuma outra. O jornalista geralmente tem que ouvir as duas partes e ele apresenta a notícia. Um cientista político, um sociólogo, analisa o porquê da notícia e os seus desdobramentos. Então, cada um pode falar. Só me permita um breve comentário. O jornalista, claro, né, ele, obviamente, ele tem por obrigação apresentar o fato. Ele pode ter a opinião dele, né? É um jornalismo opinativo, mas, obrigatoriamente, também ele tem que seguir o editorial da instituição ao qual ele pertence.
Os valores, justamente. Esta semana, neste final de semana, faleceu o J.R. Guzzo. O Guzzo. Que escrevia no Estadão. Uhum. Olha, eu não sei se eu li um artigo dele que eu tenha concordado com o que ele escreveu, mas eu li todos. Mas era gostoso, é gostoso isso, né? Nós gravamos um outro vídeo, pouco tempo atrás, Prando, que a gente falou justamente disso, né? Que, cara, você não precisa bater de frente, escuta a outra parte. Você comentou exatamente isso, do Guzzo, e você sabe disso. Eu, sempre quando eu posso, eu vejo o Reinaldo Azevedo. Na sua grande maioria, eu não concordo nada com o que ele fala, mas eu escuto ele, eu tento entender a linha de raciocínio dele, o posicionamento dele, e de alguma forma isso me faz refletir. Fala, peraí. Claro. Sabe, não é só a questão, né, Prando? Pô, eu não concordo com esse cara se vendeu para a esquerda, ele só fala porcaria, tá tudo errado. Não, peraí, o que ele tá falando? Né? Eu tento, né, incorporar a linha de pensamento dele para poder ter uma construção de um conhecimento mais amplo e não ficar fechadinho no meu quadrado, né, Prando? Isso é importante. Eu acho que essa é mais uma mensagem que a gente dá, né, Prando, para as pessoas. Claro. Cara, não bate de frente, escuta a outra parte, tenta entender o posicionamento da outra parte. Se você não concorda, argumenta. Ah, mas ele está na televisão, eu não consigo falar com ele. Argumenta com você mesmo. Né? Faz esse exercício, isso é muito bom. Claro. Se você comentasse, analisasse política como eu, desde 2013, você chegaria num momento, como na minha vida acontece, de eu ser xingado e odiado pelos petistas durante anos e pelos bolsonaristas durante anos. Então, agora, eu não leio os comentários, né? Faz bem. Porque às vezes, no começo, Fulvio, eu li alguma coisa, eu achava de um absurdo, de uma falta de respeito, que eu ia responder. Aí eu falava... Não, isso vai te fazer mal, Prando. Isso de alguma forma você acaba interiorizando, te faz mal. E deixa pra lá. Isso. É o que você falou. O cara que é bolsonarista de direita, ele não vai mudar. O cara que é da esquerda radical, ele não vai mudar. Né? Então não adianta a gente entrar nesses embates, não adianta você ficar doente por conta de comentário de pessoas que estão lá só para causar, vamos falar assim, né, Prando? Agora, para a gente encerrar, Prandinho, o cenário político deu uma reviravolta. Eu acho que não. Não deu uma reviravolta. Eu acho que ele deu uma acelerada. Porque vai ter que ter um posicionamento da direita. A direita tem que se posicionar agora. Quem serão os candidatos, os possíveis candidatos? Isso, na verdade é o seguinte, partindo do pressuposto que há pouco eu trabalhei contigo de que o poder não fica órfão, a pergunta é, quem se credencia a receber esse espólio político eleitoral? Exatamente. Na ausência do Bolsonaro, a pergunta é, deste eleitor do Bolsonaro que tem os radicais, tem os conservadores, tem os antipetistas, tem os liberais, ou seja, destes aí, quantos vão dar o seu voto para um governador ou um candidato que amaine o discurso? Por exemplo, o governador Tarcísio. A gente está com a tela dividida aqui, você e eu. Imagina que o Tarcísio tinha que ficar no meio, com um pé em cada canoa. Na canoa do Bolsonaro, agora não, mas eu prefiro tela dividida, viu? Eu gosto mais. O pessoal da televisão fica puto comigo, que eles cortam só para mim, comigo falando, e eu gosto de ver a reação das pessoas, assim, mas pode colocar todo mundo junto? Aí a pessoa tem que correr lá para arrumar, né? Mas o governador Tarcísio, ele tem um pé em cada canoa. De um lado, ele põe o pé na canoa do bolsonarismo radical porque ele quer esses votos. Do outro lado, ele põe o pé na canoa da moderação. Perfeito. E também do sistema, do Supremo Tribunal Federal e das instituições. E ele fica, como você colocou aí, meio que balançando, ele fica balançando. Ele tá jogando o jogo, né, Prando? Aí que tá, ele tá jogando o jogo, mas o Estadão
trouxe um editorial duríssimo em relação a ele, quando ele, Tarcísio, atribuiu a responsabilidade do tarifaço ao Lula. Não colou. Ele fez isso, o Zema fez isso e o Ronaldo Caiado fez isso. Sabe o que aconteceu com o Tarcísio? Ele moderou o discurso, começou a falar em construir pontes, tomou uma pancada do Eduardo Bolsonaro, que diz: me sinto desrespeitado por você, e ele sumiu das redes sociais, saiu, ficou na dele, e ontem teve um procedimento médico. Então ele está sentindo, e eu falei agora há pouco ao vivo, que talvez em São Paulo nós tenhamos tido um laboratório do que é um candidato sem o bolsonarismo. O Pablo Marçal foi um ensaio. Sem dúvida. O Pablo Marçal, por pouquinho, se ele não tivesse feito a fake news, a desinformação do laudo falso, é isso mesmo, ele poderia ter ido para o segundo turno, junto com o Boulos. Indo para o segundo turno com o Ricardo Nunes, eu acho que ele ganharia. Ou também do Boulos. Então, a gente sabe que o voto do bolsonarista, ele não é um voto só canalizado para o Bolsonaro e família. Não. Mas se alguém assumir um discurso antissistema, e como ele fez, esse voto pode migrar. E se claro, você me permite, Prando, uma análise de um leigo. Eu sou um leigo nesse assunto, né? Como que eu vejo o Tarcísio? O Tarcísio, ele foi do governo Bolsonaro e ele é hoje governador por conta do Bolsonaro. Sim. E ele está numa situação entre a cruz e a espada, porque ele sabe que tudo que ele conquistou foi em função do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, nessa situação de agora, ele não pode se voltar totalmente contra ao Bolsonaro, perante a mídia, perante a sociedade. Eu acredito que, no coração dele, ele gostaria de se afastar o máximo possível do Bolsonaro nesse momento, mas ele não pode fazer isso em função do que ele é hoje, é por conta do Bolsonaro. É uma situação muito difícil da parte dele. Eu pensando aqui, né, leigo que eu sou, não sei se eu estou equivocado, mas o que você falou é fato, ele já está se afastando, ele viu que ele fez uma bobagem, ele está se afastando, ele se afastou do ato de ontem, com esse procedimento médico que provavelmente ele arranjou para ter uma desculpa para efetivamente não participar. Mas ele vai chegar no momento que ele vai ter que fazer uma escolha. Porque senão ele não vai conseguir mais nada na vida dele política. Ou ele se posiciona como um bolsonarista e abraça Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e morre junto, ou ele se posiciona como uma direita não radical e fala: Bolsonaro, muito obrigado pela tua ajuda, só que eu tenho pensamentos divergentes e eu vou seguir um outro caminho. Que aí, na minha opinião, Prando, eu acho que ele vai ter muito mais sucesso se ele se posicionar dessa forma. Minha humilde opinião, Prando. Você está construindo um cenário. A grande questão nisso tudo é que essa situação na qual ele se colocou, ele decidiu. Ele. Sim. Ele não entrou desavisado. Não. E ele sabia quem era Bolsonaro e ele sabia quem era a família Bolsonaro. Então, ele, governador, terá que optar por sair, por exemplo, candidato e disputar com Lula, que perdeu em 89, perdeu em 94, perdeu em 98, ganhou em 2002, ganhou em 2006, fez a Dilma em 2010, fez a Dilma em 2014, colocou o Haddad no segundo turno em 2018, foi preso, perdeu a esposa, perdeu o netinho, enfrentou um câncer e tornou-se presidente em 2022. Você acha que algum político no Brasil não tem medo de entrar numa disputa eleitoral com Lula? O Ronaldo Caiado disse que ia enfrentar o Lula respondeu: quando você tiver 2 dígitos de intenção de voto, a gente volta a falar. Entende? É um cenário que está aberto
Só que, de fato, os atores do campo da direita, da extrema-direita, dos conservadores, dos liberais, vão encontrar um candidato. E a gente vai ter que ver como esse candidato vai modular o discurso. O que eu tenho certeza não, eu não posso falar de certeza em política, que eu só me ferro quando eu falei uma vez que a carreira do Lula estava acabada. Eu juro por Deus que eu disse isso. Eu achava, como que é aquela frase que você fala do Fernando Henrique, né? Do Pedro Malan. Do Malan, como que é? Que no Brasil até o passado é incerto. O Brasil até o passado é incerto. Que dirá o futuro? Pois é. Então eu diria para você assim, que com chances muito grandes, não é? De que em 2026 permaneça a polarização e a decisão num segundo turno vai ser novamente deste centro democrático que é contrário a qualquer tipo de extremismo e que optou pelo Lula em 22, não porque gostava do Lula, mas porque desgostava muito e reprovava demais o Bolsonaro. Verdade. Uma vez o taxista me disse, quando eu estava voltando, na minha última entrevista do segundo turno para casa, já era quase 2 horas da manhã, ele disse assim: eu estava ouvindo o senhor agora aqui, assistindo, eu quero te perguntar uma coisa, professor. Quando nós voltaremos a votar em quem a gente gosta e não em quem a gente odeia menos? Quero terminar com isso, meu amigo. Boa. Brando, mais uma vez, muito obrigado. Sabe, não é ser repetitivo, mas eu gosto muito de conversar com você, porque você traz muita informação, você traz muita lucidez a todo esse campo nebuloso que nós estamos vivendo. E eu espero, né, tê-lo aqui comigo muitas outras vezes na Educa. Brando, muito obrigado para você, uma boa noite. Vai descansar, que você já fez diversas aí entrevistas. E tem mais uma ainda, né? Tem mais uma ainda hoje, né? Às 10 horas. Às 22 horas. Às 22 horas é a última. Boa. E amanhã para a TV chinesa. Olha aí. Muito obrigado, Brandinho. Até a próxima, meu irmão. Fica com Deus. Estamos juntos, meu irmão. Fique bem, fique com Deus. Um grande abraço. Amanhã a gente se fala. Boa. Obrigado. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.